Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E antes de nós celebrarmos a ceia, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. E eu convido você a pegar a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos. O primeiro texto que eu separei aqui está no livro de Oséias, no profeta Oséias. Se você puder lá um pouquinho, por favor. Volta de Mateus para trás, fica mais fácil para você achar. Capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos para poder falar uma frase que, se eu falar lá primeiro de ler os versículos, pode ser que você fale assim: poxa, isso é tremenda heresia que você está falando. Eu nunca imaginei que eu ouvi uma heresia dessa nessa igreja. Então deixa eu preparar você para ouvir a frase. Aí depois você analisa, pensa, vai para casa, vai estar gravado. Depois você pensa na sua casa um pouco mais. E por que eu quero fazer isso? Porque se você não tiver um correto entendimento, e eu também, do que está chegando aí, nós somos capazes de nos afogarmos nessas ondas heréticas que vão entrar. E já chegou. 2020 vai ser um ano de muita heresia. 2020 vai ser um ano de muitos confrontos espirituais. E nós temos que estar preparados para isso. E a igreja sempre se preocupou em preparar os seus membros para isso. Então eu quero, mais uma vez, dar uma palavra de alerta para você pelo que vem vindo por aí. Então vamos começar aqui no Velho Testamento, através do profeta Oséias. Não é o propósito isso que eu vou falar agora, mas várias vezes Deus usa os profetas do Velho Testamento para chamar a nação de Israel de prostituta. E muitas vezes quando a gente chama alguém de prostituto ou de prostituta, parece que as pessoas ficam meio bravas. Mas Deus chamou várias vezes a nação de Israel de prostituta e fez os profetas casarem com prostitutas e terem filhos com as prostitutas para chamar a atenção da nação de Israel para as coisas erradas que estão fazendo. Quando nós andamos fora dos caminhos do Senhor, mesmo que nós temos uma chamada do Senhor, nós sofremos muito dano. E nós estamos muito próximos de muitos danos atingirem as nossas casas e as nossas vidas. Então, eu quero compartilhar isso com você hoje, porque é noite de ceia. É uma noite que nós vamos celebrar uma aliança que nós temos com Deus. E toda vez que a gente celebra e recorda as alianças que nós temos, a gente tem que rever algumas coisas na nossa vida. Então, eu quero usar o culto dessa noite, como nós usamos o culto da manhã, para que a gente reflita um pouco sobre isso. À noite a gente tem um pouquinho mais de tempo para fazer isso, de manhã um pouco mais corrido, mas nós vamos agora fazer com muito mais tranquilidade. Foi gravado de manhã, está sendo gravado à noite, e depois você pode meditar um pouco mais. Deixa eu também dizer algo para você. Eu gostaria que você levasse o boletim dessa noite para sua casa, e que durante a semana você lesse a pastoral que está escrita lá. E você vai entender por que muitas pessoas dentro da igreja não conseguem alcançar sonhos que colocaram diante de Deus e coisas que Deus colocou no nosso coração. Porque nós somos pessoas, porque o pecado deixou isso dentro de nós, somos pessoas muito ingratas. Nós temos o costume de abrir as nossas bocas só para reclamar, só para dizer coisas que não agradam o coração de Deus. E depois, quando Deus, por alguma razão, nos abençoa, a gente não tem um pingo de preocupação em abrir a nossa boca e dizer a Ele: muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Como se Deus fosse obrigado a fazer coisas por nós. Então, é importante que você leve esse boletim e a pastoral que está escrita e medite um pouco sobre essa pastoral. O próprio pecado deixou esse dano em nós. Nós temos muito mais facilidade para falar coisas ruins para as pessoas e de nós mesmos. Nós temos muito mais facilidade para abrir a nossa boca e profetizar maldições do que abrir a nossa boca e profetizar bênçãos. Então, nós gostaríamos que você levasse o boletim, medite um pouco. Isso vai fazer muita diferença nas famílias
e nas nossas famílias e nas nossas casas. Muito bem, vamos começar aqui pelo profeta Oséias. E Deus usa o profeta dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Aí você vai falar assim: eu não sou Israel, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque apesar de nós sermos igreja, o que Deus falou aqui no Velho Testamento para a nação de Israel é um princípio. E como a igreja também faz parte do projeto de Deus, e nós somos a noiva do seu filho, os princípios valem para nós. Então, o princípio que está aqui vale para você e para mim como igreja. E a palavra é essa: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O judeu entende isso aqui porque no Velho Testamento as nações decidiram que Deus não faz parte do projeto delas. Então, o que Deus fez na Torre de Babel, quando as nações mandaram um recado para Deus? Nós não queremos você no nosso meio. A resposta de Deus para as nações foi: ok, vou fazer uma nação para mim. E depois, quando vocês virem essa nação abençoada, vocês não reclamam, tá bom? Foi assim que começou a nação de Israel. Porque Deus não faz acepção de pessoas nem de nações. Foram as nações que disseram para Deus que não queriam. Então, quando Deus levantou a nação de Israel, Ele levantou no Velho Testamento para fazer diferença, porque o texto diz aqui: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. É verdade, nós não somos Israel, nós somos igreja, mas é verdade também que Deus levantou a igreja no Novo Testamento para fazer a diferença entre todos os povos e tribos e nações da terra. E existe um grupo de pessoas reunidas em nações que fazem parte de um projeto chamado ONU. Lá em Portugal, os portugueses chamam de ONU. E a ONU nada mais é do que uma representação do Velho Testamento, das nações que existiam na terra no Velho Testamento. A ONU é a Organização das Nações Unidas, cuja cor, símbolo dela é a cor branca. É ela que diz que vai promover a paz mundial. Então é assim: se você estudar um pouco sobre a ONU, você vai ver que a ONU nunca foi a favor da palavra de Deus. Apesar de na entrada do prédio da ONU em Nova York, você vê uma palavra profética do profeta Isaías que está lá. Então é assim: a ONU não ama a Deus, a ONU faz tudo contra o povo de Deus, contra a nação de Israel e contra a igreja do Senhor Jesus. Então esse texto do versículo 1 é como se Deus estivesse falando para todas as nações que não amam Israel, para todas as nações que não amam a igreja. E Deus tem uma contenda. Eu queria que você soubesse isso um pouco mais aqui no versículo 1. Ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Sabe por que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra? O texto diz assim: porque nela não há verdade. O mundo vive uma mentira. O diabo é o pai da mentira, e nós preferimos muito mais andar na mentira do que andar na verdade, porque a verdade tem um preço, mas vale a pena a gente andar na verdade. Está aí a história mundial para mostrar para nós, e as pessoas têm muito mais facilidade de acreditar na mentira do que de acreditar na verdade, e viver na verdade. Então Deus diz aqui que Ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor. Não se engane, o amor do mundo é mentiroso, ele é falso, ele é passageiro, ele não é o amor de Deus. É muito diferente o amor de Deus para o amor do mundo. No mundo não existe amor. E a Bíblia também diz: e o mundo também não existe nem conhecimento de Deus. Você acha que o mundo está preocupado em falar de Deus? Nós estamos cheios de jovens aqui na igreja, está aí as universidades, que nós estamos colhendo frutos agora desses últimos anos. Veja quanto de Deus se fala nas universidades, quanto de Deus se fala nas escolas. Nada, porque o mundo não quer. Muito bem, o próximo versículo que eu queria ler para você antes da ceia é: o meu povo, o versículo 6, o meu povo
está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, sabe por que o povo de Deus é destruído? Ele não está falando do mundo, ele está falando do povo dele. Muita gente que se diz povo de Deus vai ficar para trás, porque está sendo destruído. E por que o povo está sendo destruído? Tanto na nação de Israel, como na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Sabe por quê? As pessoas não se importam com o conhecimento da palavra. As pessoas estão preocupadas com movimentos, com festas, mas parar para estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, é muito pouca gente que está fazendo isso. Quantas igrejas você conhece que separam um tempo para ensinar a palavra de Deus para as pessoas? Eu estou aqui hoje pregando para você, 45 minutos, 50 minutos, mas é uma exposição que nós fazemos. Mas quanto tempo nós gastamos como igreja separando para estudar de uma forma sistemática a palavra de Deus? As igrejas não têm mais escola bíblica. As igrejas não têm mais cultos de ensino. As igrejas hoje estão só se preocupando em celebrar. E quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, nós afundamos. Eu fico acompanhando muitas coisas no Facebook. Eu acho uma coisa muito interessante, até como uma pesquisa que a gente faz. Quantas pessoas que se dizem cristãs falando coisas no Facebook, postando coisas espirituais no Facebook, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vejo pessoas que vêm à igreja e pegam coisas do espiritismo e colocam no Facebook como se fosse a maior maravilha do mundo. Meu Deus! Falo, será que não estuda a Bíblia com tudo que a igreja faz, com a escola bíblica, com a escola teológica, com as pregações? Será que as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus? Será que a gente prega, a gente ensina, as pessoas estão pensando lá nas coisas lá do mundo? Então eu quero chamar a sua atenção no dia da ceia, que o Senhor está dizendo assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E aqui agora ele fala sobre os líderes das igrejas, a quantidade de líderes que estão levando as pessoas para a destruição dentro das igrejas é um negócio absurdo. Nós estamos vendo pastores, nós estamos vendo apóstolos, nós estamos vendo bispos, nós estamos vendo papas, nós estamos vendo padres, nós estamos vendo um monte de gente levando as pessoas para o buraco. As pessoas estão achando que está indo para o céu, está indo tudo para o inferno, por falta de conhecimento bíblico. E o texto diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A maior parte dos líderes espirituais hoje não querem saber de estudar a palavra de Deus. É movimento, nós temos que fazer movimentos. E ele ainda diz assim: para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então esse negócio da gente ficar em cima da palavra de Deus e não ensinar a palavra de Deus, isso vai nos afastar de Deus. O tema desse ano para nós, inclusive no diário, que nós temos que meditar todo dia, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se nós não conhecemos a Deus, como é que eu posso conhecer a Deus se Ele é um ser espiritual? Lendo a sua palavra, estudando a sua palavra e praticando a sua palavra. É assim que eu conheço a Deus. Muito bem. Aí eu vou falar uma frase agora, que eu quero que você preste atenção nela. Eu gosto dessa frase. Diz assim: o projeto de Deus, Deus tem projetos, nós vamos ver, não é mudar o mundo. Deus nunca disse para nós que o projeto dele é mudar o mundo, mas salvar o mundo. São coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A palavra aqui está dizendo assim: o projeto de Deus não é mudar o mundo, mas salvar o mundo. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, e você conhece até de cor o versículo, mas eu quero que você leia comigo. E por que eu estou falando sobre isso?
Porque se você não entende essa revelação, você está num outro engano, achando que o mundo vai melhorar, achando que o mundo vai ter um momento que vai todo mundo virar um ser espiritual maravilhoso e que a paz vai ser totalmente implantada. Desculpa, é não conhecer Bíblia. O mundo não vai melhorar. O mundo só vai piorar. Ah, mas a Bíblia não fala que vai ter um tempo de paz aqui na terra, chamado milênio. A Bíblia fala sobre isso, mas não é agora. Nós precisamos não só estudar e conhecer a Bíblia, mas saber colocar os conhecimentos bíblicos nos momentos certos. Isso é o kairos de Deus. E o kairos de Deus nesse momento é o seguinte: entenda bem o que está acontecendo no mundo, porque senão nós vamos ser engolidos por uma massa de maldade que vem vindo por aí. E olha o versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o projeto de Deus não é mudar o mundo. O projeto de Deus é salvar o mundo. É diferente. E eu fiz uma frase assim, olha: o projeto de Deus não é e nunca foi mudar o curso do mundo, mas sim mudar o curso da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Deus não tem como projeto mudar o curso do mundo. O mundo vai fazer o seu curso até o fim. O projeto de Deus é mudar o curso da nossa vida. Nós não somos do mundo, porque se nós nos associarmos com o mundo, nós vamos continuar no curso do mundo e nós vamos ficar separados de Deus e vamos nos destruir, vamos nos apostatar. Então a ideia de Deus é diferente, o projeto de Deus é esse: Ele quer mudar o curso da nossa vida. Ele não vai mudar o curso do sistema do mundo. O sistema do mundo vai continuar, e por isso tem o livro do Apocalipse para mostrar para nós. Ah, não, Deus vai salvar o mundo inteiro. Não vai, o mundo inteiro não quer. Ele quer salvar, mas o mundo não, nem isso o mundo quer. O desejo dele é salvar. Mudar o curso ele não vai. Está lá o livro do Apocalipse, capítulo 5, 6, até o 20, para você estudar. Por que você acha que vai cair juízo de Deus sobre a terra? Porque o mundo não quer saber de Deus, e tem uma contenda com Deus. E Deus é amor, mas Deus é justiça. Não adianta só a gente querer usar ferramentas, algumas ferramentas, e não querer usar outras ferramentas. Isso é que é o maligno do negócio. O diabo tentou destruir Jesus usando a própria palavra de Deus. O mundo vai tentar destruir a gente usando versículos bíblicos. Agora, se nós não soubermos encaixar os versículos bíblicos e entender o contexto, então o diabo vai pintar e bordar na nossa vida. E é o que está acontecendo e que você vai assistir nesse próximo ano, e daqui para frente essa coisa vai piorar. Olha esse texto, 2 textos, na minha opinião, são chaves aqui. Isaías, capítulo 46, se você puder ir lá, Isaías 46. E nós vamos começar a ler ali pelo versículo 9. Eu falo uma coisa que Deus não precisava que eu falasse isso. Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Mas Ele é tão amoroso conosco que esses versículos que eu leio aqui, e quando a gente discute ele lá na escola, eu gosto de chamá-los de assinatura de Deus na Bíblia. Deus assinou a Bíblia. Ele não precisava, ele não precisa disso. Mas ele deixou marcas muito fortes da presença dele. E uma delas é essa aqui, olha, Isaías 46, versículo 9, o profeta diz assim, Deus falando através da boca do profeta: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Isso aqui está sendo escrito 800 anos antes de Cristo, então tem coisas que já passaram. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro.
E o Deus que é Deus e que não é outro é o de letra maiúscula. Toda vez que você encontrar na Bíblia Deus de letra maiúscula, é o Deus criador dos céus e da terra. Você vai encontrar na Bíblia também um monte de vezes a palavra Deus com letra minúscula e deuses no plural com letra minúscula. Esse não é o Deus verdadeiro. As pessoas é que criam deuses. Por isso, lá nos 10 mandamentos, uma das primeiras coisas, não haverá outro Deus além de mim. Aí ele diz assim, no versículo 9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele podia ter posto um ponto final aqui, o profeta. Não, ele vai continuar. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então o Deus que nós servimos, que é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus que diz para nós todas as coisas que vão acontecer, desde a antiguidade até aquelas que ainda não aconteceram. Ele deixou tudo registrado, tudo. E tudo vai acontecer de acordo com o que Deus colocou. E ele ainda diz assim, lá na metade do versículo 10 está assim, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, e o homem do meu coração. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Se Deus precisar chamar corvos do deserto, lá do outro lado, para trazer carne para os profetas no deserto, Ele vai fazer. Se Deus precisar chamar um rei ímpio de meu servo e fazer cumprir a vontade dEle, Ele também vai fazer. Se Ele fazia isso no Velho Testamento, Ele também vai fazer no Novo Testamento. Então, Deus tem o controle da humanidade. E Ele já disse para nós, seus servos, tudo que vai acontecer. Está tudo escrito lá. E se você quer mais um versículo forte aqui, volta algumas páginas para trás, venha no livro de Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, a conclusão que o Jó vai chegando depois de toda a história dele, no 42:1, está assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Todo o plano de Deus vai ser executado na terra. Deixa eu também te mostrar uma outra coisa interessante, porque são princípios muito importantes para nós nesse momento. 1 João, capítulo 5. Agora, se você puder, lá perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 5, eu quero ler 2 versículos aqui, muito importantes para nós nesse momento, para fortalecer essa frase. O projeto de Deus é, e nunca foi, mudar o curso do mundo, mas sim mudar o curso da nossa vida. O negócio é separação de águas. Quando Deus entra na nossa vida é para separar as coisas. Por isso que a palavra santo significa separado de. Ok? Então, quando Deus entra, é para separar coisas. Deus não tem comunhão com o mundo. Guarda isso no seu coração. Ah, mas Deus não tem comunhão com o mundo. E ainda Ele tem na oração sacerdotal, em João 17, Ele fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então o negócio de Deus é assim, o mundo está lá, os filhos dele estão aqui. Não dá para... Agora, os filhos de Deus podem estar andando no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não andam segundo os princípios do mundo. Querer andar e adaptar os princípios do mundo com os princípios de Deus não vai dar certo. Esse negócio vai quebrar e você vai falir espiritualmente. Não tenha dúvida disso, eu preciso te alertar sobre isso. Porque chegou um momento
que vai surgir tantas igrejas aliadas com o mundo e com o sistema do mundo, que a gente, se não conhecer a palavra de Deus, você não vai saber discernir. Você não vai saber nem discernir sua mão direita da sua mão esquerda. Então eu preciso te alertar isso, antes que essas coisas cheguem. Porque estão aí. E 2020 vai proliferar no mundo inteiro. 1 João, capítulo 5, eu quero ler com você 2 versículos aqui, o versículo 18 e o versículo 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Presta atenção nesse versículo. Quem realmente é nascido de Deus não vive mais no pecado. Não tem essa, eu sou nascido de Deus e continuo vivendo no pecado. Não bate, as coisas não batem. Porque ou você é do mundo, ou você é do reino de Deus. E quem nasce de Deus não vive mais no pecado. É verdade que eu posso cair em algum momento da minha vida, cometer algum erro. É verdade. É verdade que alguma vez eu posso deslizar em algum princípio e fazer alguma coisa que é um pecado. É verdade. Mas para isso que está o Senhor Jesus lá, intercedendo por nós como nosso advogado. É só a gente reconhecer o nosso erro, nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Agora, é verdade que nós podemos ficar vivendo no pecado e querer ter comunhão com Deus? Não é verdade, isso é mentira. Essa é a grande mentira. Então, guarda esse versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não tem uma vida no pecado. Quando a gente encontra algo dentro de nós que ainda não foi resolvido, precisa ser resolvido logo. Porque senão o pecado vai nos destruir e vai nos afastar de Deus. Porque quem vive no pecado se afasta de Deus. Agora, o texto ainda diz assim: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não pode lhe tocar. Nós temos que guardar algo que Deus entregou para nós, a nossa salvação e a nossa vida no Senhor. Agora olha o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, não é metade do mundo, não é 1/3 do mundo, não é 33%, como estão já dizendo, as pesquisas já estão dizendo, e por isso você já vai ver por que o PT está fazendo tantas igrejas agora. Eu já estou postando algumas coisas no Facebook, você já viu que o PT, desde o ano passado, está levantando igrejas com líderes petistas. Ok? Então, porque as pesquisas estão mostrando que no ano 2030, eu não creio que nós chegamos lá, no ano 2030, o Brasil terá uma maioridade de cristãos reinando, trabalhando aqui no Brasil. Então, o que os partidos políticos, inclusive o PT, estão fazendo? Agora eles precisam se associar com os cristãos. Então, nós vamos ver igreja de tudo quanto é tipo aparecendo, e já existe as igrejas comunistas e marxistas, e elas têm um nome. Eu já vou até te falar o nome para você ver que legal que é esse nome que eles deram para ela. Missão Integral. Você já viu falar missão integral? Quando você ouvir uma igreja falar de missão integral, foge dela. Como você conhece a palavra de Deus, você vai ver as primeiras coisas que eles pregarem. Eles querem fazer uma igreja inclusiva. Quer dizer, eles precisam incluir uma vida de pecado. Nós temos que aceitar todas as pessoas que estão vivendo no pecado, porque a igreja é inclusiva. Não, a igreja não é inclusiva. A igreja está aberta para receber todos os tipos de pessoa, mas Jesus não veio para mudar o mundo, Ele veio para mudar as pessoas. Então, quando as pessoas entram, elas são recebidas e é apresentado a elas o direito de elas receberem Jesus como Salvador, que é Ele que vai mudar a vida das pessoas. Nós não somos uma igreja de membros que vivem no pecado. Nós não podemos aceitar isso. Nós tomamos muito cuidado, inclusive no nosso estatuto, de fazer um registro em cartório público
de como é a igreja do Senhor Jesus Cristo e por que ela não pode aceitar determinadas coisas. Nós já registramos isso no cartório, porque nós vamos ver processos de tudo quanto é tipo sobre as igrejas. Nós tivemos que trocar a razão social da nossa igreja para a organização religiosa, porque os processos judiciais que vão vir sobre as igrejas são imensos, porque essa é a forma que o diabo vai usar para tentar destruir a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Agora o versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Opa, eu já preguei várias vezes sobre isso aqui. Eu entro no cemitério, eu vejo uma lápide e está escrito assim: aqui jaz fulano de tal. Eu não consigo ver o fulano de tal, porque o braço dele não está para fora, a cabeça dele não está para fora, o pé dele não está para fora. Por quê? Porque ele está sepultado, ele está mergulhado. Isso é o significado também da palavra batismo. E jaz é mergulhado, totalmente, não é pedaços para fora. Eu lembro que eu falo para os pastores, toda vez que nós fazemos batismo, você vai lembrar do seu batismo, muitas vezes acontece isso. Eu falo para eles, quando mergulhar a pessoa, tem que mergulhar tudo. Se ficar alguma coisa para fora, vai voltar o batismo. E eu fico prestando atenção, e algumas vezes eu fiz voltar. Porque sabe, essas senhoras muitas vezes têm o cabelo comprido, então muitas vezes na hora que vai batizar, fica o cabelo para cima. Vai mergulhar tudo, porque é o significado do batismo, é ser sepultado tudo, não pode ficar um pedaço para fora. Ou nós fomos realmente mergulhados em Cristo, e nós mudamos de vida, e agora nós somos parte de um outro mundo, que é o reino de Deus, ou a gente vai deixar pedaços para fora. A gente quer viver no mundo, e a gente quer viver no reino de Deus. Não funciona, não vai acabar bem, essas coisas não acabam bem. E nós vamos ver muitas igrejas hoje, dizendo que isso não tem importância nenhuma, que a igreja é inclusiva, que está aberta para todas as pessoas, e todas podem conviver ali. É falta de conhecimento bíblico. E o versículo 19, eu quero que você guarde isso. João está dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está mergulhado, com a cabeça e tudo, no maligno. Você não imagina que nós vamos conseguir salvar o mundo. Não. Nossos grupos de evangelismo, a gente fala isso. Você acha que todas as pessoas vão se salvar? Não, a Bíblia diz que eles não querem. Então a gente vai ministrar a palavra, vamos deixar de ministrar? Não, alguns vão aceitar. O importante é que muitos vão se salvar. Mas se você querer mudar os princípios do mundo, você não vai mudar. Achar que os políticos vão conseguir fazer uma mudança do sistema do mundo? Não vão. O que nós estamos vivendo é um tempo muito especial que Deus está dando para algumas nações antes do arrebatamento e para algumas nações poderosas. Eu não sei se você percebe a geopolítica como é que está. As grandes nações poderosas em riquezas, repara para você ver como Deus está dando um tempo de líderes que estão ainda firmados em cima da palavra para poder fazer a última colheita. Eu já preguei sobre isso aqui. O Brasil é um deles. Nós somos uma das maiores nações do mundo em riqueza. Um povo pobre e um país rico. E Deus vai dar um tempo para nós fazermos esse trabalho todo, como está dando para outros 10, 11 nações poderosíssimas, para ainda falar de Deus sobre a terra. Porque o mundo vai afundar com tudo, quando? Principalmente no dia que a igreja for arrebatada. Agora, eu estou no mundo, você está no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso quer dizer o quê? Que os seus negócios, que a sua vida, que a sua família, Deus não vai nos abandonar. Ele vai nos prosperar. Então você vai ver também um tempo de prosperidade. Eu tenho pregado isso desde o ano passado. Você nunca viu o que vai acontecer no Brasil. Já está acontecendo e 2020 vai se consolidar. Você vai ver a riqueza que vai ser gerada nesse país e como a igreja vai prosperar e os irmãos vão prosperar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é uma realidade dentro do meu coração hoje. Agora, eu quero que também entender o seguinte:
eu não sou do mundo, eu não vou viver como o mundo quer que eu viva. Ah, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, nós somos igreja. Importante nós entendermos isso, principalmente no dia que nós vamos cear. E aí, eu vou descer um pouquinho mais o foco nosso. Abre em Mateus, por favor, no último capítulo de Mateus. Como é que nós temos que viver esses dias finais sobre a terra? Como é que é o foco? Porque a palavra-chave é foco. Hoje, as mídias sociais são tão grandes, são tão variadas, nós perdemos foco das coisas. E aí, a proposta é essa, é você perder o foco. Essa é a estratégia do mundo, que cada um perca o foco principal de sua vida e viva conforme os senhores do mundo querem. Então, as pessoas hoje, elas perderam focos de projetos de vida e ficam à mercê desses estelionatários que estão por aí. Muito bem, deixa eu mostrar algo para você que você conhece, mas eu preciso martelar essas coisas todo o tempo. Mateus 28, último capítulo, lá nos últimos versículos, quando Jesus está vindo aqui na terra, ele deixa algumas coisas importantes. Esse é o foco. Eu tenho conversado com os bispos, tenho conversado com os pastores, nas igrejas onde nós temos escolas, nós temos mais de 70 escolas espalhadas pelo mundo, falando com todos os líderes das escolas, volte para o foco, senão nós vamos nos perder. É tanta informação, é tanta coisa acontecendo, nós não temos tempo nem para acompanhar a quantidade de coisas que estão acontecendo. Tudo isso é proposital, para a gente perder o foco, ficar tudo desorientado, ninguém sabe para onde vai, e quando você tem uma massa de pessoas que não sabem para onde vai, é muito mais fácil aparecer um líder mundial e controlar tudo aquilo, porque as pessoas começam a ficar em pânico. Essa questão das pessoas serem depressivas, essa questão das pessoas estarem ansiosas, é porque a mídia cresceu de uma tal forma, as informações são tão grandes. Hoje eu vi uma estatística que o que você recebe de informação um dia na sua vida, nas mídias sociais que você vê e que eu também vejo, dificilmente eu fico menos do que 2 horas nas mídias sociais todo dia. O que nós recebemos de carga de informação hoje é o que os nossos avós recebiam durante a vida toda deles. Isso é estatística. Então você imagina que loucura que nós estamos vivendo, que mundo que nós estamos vivendo. E parece que quanto mais a gente vê as notícias, mais embaralhado vai ficando nossa cabeça. A gente perde noção de que para onde que nós vamos, qual o caminho tomar. Então começa a entrar em insegurança, o pânico. Mas deixa eu voltar o foco para você. O versículo 18 de Mateus 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. E sem fé é impossível navegar no mundo espiritual. A grande ferramenta que Deus entregou para você e para mim é fé. Certeza de uma coisa que se espera, convicção de um fato que não se vê. Então tem coisas que a gente não está vendo, mas que a gente tem a palavra e ela diz que é para lá. Então eu não estou vendo nada, mas é para lá. O exemplo que eu sempre dou é: eu preciso ir para São Paulo, eu vou na rodoviária, eu não pego o ônibus para Campinas, não pego para São José do Rio Preto, eu pego a placa São Paulo. Eu estou vendo São Paulo? Não estou vendo São Paulo. Por que eu entro naquele ônibus? Fé. Eu pus fé naquela palavra que está escrita naquele ônibus lá. Se puser a palavra errada e o ônibus vai para Campinas, então está errado. Eu pus a fé no ônibus errado, mas eu pus fé naquela palavra. Então, o cristão vive de fé na palavra. Agora, fé em quê? Na palavra de Deus, não é na palavra de homem. Palavra de Deus. E a palavra está dizendo assim, Jesus está dizendo para toda a autoridade me foi dada. Não é só alguma autoridade, não é só no céu, é na terra também. Ele subiu aos céus, é verdade. Mas é verdade que ele continua estabelecendo, tendo autoridade, e é verdade que ele entregou o Consolador,
o Paráclito do mesmo tipo que ele para ficar com a gente, para a gente obedecê-lo. Porque eu posso ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode não me ter. É um jogo de palavras, mas que se você pensar é muito forte. Muitas vezes nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem a gente, porque nós não estamos dispostos a fazer a vontade do Espírito. Então o Espírito chora, o Espírito se entristece, tem momentos que o Espírito para de mandar informação para nós. A Bíblia chama isso de extinguir, não é que ele vai embora, ele para de mandar informação, você não está afim mesmo de ouvir? Então dá as cabeçadas aí, depois você vem chorar aqui. Aí, é verdade, eu fiz umas coisas erradas, Jesus, todo mundo faz a mesma coisa. Versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é aquele que segue o mestre, mas que segue o mestre nos seus princípios. Eu falo que no tempo de Jesus não tinha máquina fotográfica, graças a Deus. No tempo de Jesus não tinha internet, graças a Deus. No tempo de Jesus não tinha máquina de filmar, graças a Deus. Porque as pessoas, sabe o que iam fazer? Seguir Jesus? Iam querer ter o cabelo de Jesus, que ninguém sabe que tamanho que é. Ia querer pôr olhos postiços para ter os olhos de Jesus. Iam querer ter as mesmas vestes de Jesus, os mesmos sapatos do tipo de Jesus, achando que isso é ser discípulo de Jesus. Tem pastores que imitam outros pastores, vestem do mesmo jeito que os pastores vestem, têm o mesmo cabelo. A gente está andando atrás de ídolo. O que é fazer discípulo? Foi Jesus que falou, fazei discípulos de todos nós. Discípulo é fazer com que as pessoas também passem a implantar nas suas vidas os mesmos princípios que eu ensinei para vocês. Eu falo que uma das coisas que eu fico muito triste é eu ver pessoas querendo imitar outras. Na área de louvor, na área de pregação, na área de ensino. Gente, tem um negócio que eu chamo de personalidade espiritual. Seja você mesmo. Não precisa imitar ninguém. Deus fez você assim no ventre da sua mãe, porque é assim que Deus quer usar você. Só deixe que os princípios de Deus façam parte do seu estilo de vida. E isso é ser discípulo de Jesus. E vá na sua força do Senhor na sua vida e seja você. Eu sou o João, eu não sou o Pedro, eu não sou José, eu não sou nenhum homem, eu não quero imitar homem nenhum, e você não tem que imitar homem nenhum e mulher nenhuma. Não tenho que vestir como os outros vestem, eu vou vestir de uma forma condizente com o lugar que eu estou. Ou você vai numa festa de casamento e você vai vestir do jeito que você quer. Tem trajes, tem formas de a gente se apresentar. Seja você mesmo e tenha personalidade espiritual. Seja um discípulo verdadeiro e faça discípulos de Jesus. Não é de você. Faça com que as pessoas andem nos mesmos princípios que você anda. Isso é fazer discípulo. E é nossa responsabilidade fazer discípulos. Se eu chegasse aqui há 27 anos atrás, abrisse a igreja e não fizesse nenhum discípulo, sabe o que eu estaria fazendo hoje? Nada, porque eu estaria morto. Eu já estaria no cemitério de Vinhedo há muito tempo. Sabe por que a igreja ainda está de pé e funcionando? E graças a Deus funcionando bem? Porque Deus falou para a gente fazer discípulos. E os discípulos muitas vezes saem melhor do que a gente. É bom, qual o pai que não gosta de ver o filho ir melhor do que ele? Então esse é um foco que nós não podemos perder na vida da igreja. Fazer discípulos de Jesus. Agora ele diz assim, em todas as nações. Nós temos palavras de Deus, quando nós recebemos há anos atrás, que nós íamos visitar muitas nações, mas como nós vamos fazer? Não se preocupe, como? Deus falou, Ele vai fazer, só se dispõe a fazer e Deus vai fazer. Quantas nações nós já tocamos os pés e quantas que já tem discípulos lá? Isso é que Deus quer, não perca o foco. Vamos continuar fazendo? Vamos.
Agora olha o versículo 19, ainda diz assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei isso hoje de manhã, falo aqui à noite para você. Pode ser que você esteja assistindo esse culto, você senta nessa igreja todo domingo, você nunca foi batizado. Agora deixa eu falar uma coisa, nós nunca fomos atrás de ninguém para batizar, para mostrar números para as pessoas. Lá na igreja nós batizamos 150 pessoas. Não, mas nós sempre ministramos a importância do batismo. O batismo salva, ele faz parte da salvação, e é ordem de Jesus. Ele mandou batizar. Todos os anos nós fazemos 2 batismos. E por que 2? Porque nós queremos primeiro cuidar bem das pessoas. Fazemos um no primeiro semestre e um no segundo semestre. E elas não vão lá tomar banho, não. Elas fazem curso, senta com a gente, faz todo o processo de libertação, entende e recebe ensinamento sobre a palavra, do que elas vão fazer, porque é ordem de Jesus. Esse é o foco. Eu não quero entrar em moveres que não está o foco de Deus ali. O foco de Deus é: faça discípulos em todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não acabou, dá uma olhada no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar é transferir conhecimento. Hoje eu estou pregando para você, mas tem vezes que a gente precisa sentar e ficar transferindo o máximo que a gente pode de conhecimento bíblico. São as escolas bíblicas, é a escola teológica. Então, isso é foco. Se eu não transferir conhecimento bíblico para as pessoas, elas vão se perder no meio do caminho, porque não conhece Bíblia. Qualquer um que vier com babá, e tem muita gente boa de lábia, e vai enganar as pessoas e vai afundá-las. E o texto ainda continua e diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Você já parou para pensar que quando a gente está alinhado no foco, Jesus está com a gente? Gente, para pensar um pouco nisso. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Deus está com a gente. Você não pode ver fisicamente, mas Ele está ali. Ele se presencia nas guerras de Israel. Veja os vídeos das guerras de 6 dias de Israel. Você vai ver, os anjos ajudavam a nação de Israel a vencer, como ajudava no Velho Testamento, está lá registrado na Bíblia. Então é assim, quando a gente faz a coisa certa, Deus se faz presente, Ele está ali. Não tenha medo, não tenha medo. Nós estávamos conversando outro dia, o pastor Valdeci recebeu alta do hospital. Olha que coisa maravilhosa, os seus sobrinhos estão aqui. Quantas vezes nós sentamos para conversar, e ele falava isso: eu estou firme no Senhor, eu não tenho medo. É fácil fazer o que ele fez? Não é fácil, muitos de nós provavelmente morreríamos antes disso, mas ele foi até o fim. E o Senhor teve com ele todo esse tempo. A coisa mais linda é saber que a gente está fazendo a coisa certa, no tempo certo, e Deus confirma a presença dEle no nosso meio. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. Não tem. Confere isso, se você conseguir achar lá no seu texto. Amós, está no finalzinho também, volta do Novo Testamento para trás, você vai encontrar. O Amós, só mais um pouquinho já termina. Capítulo 3, versículo 3, você conhece de cor, mas olha lá na sua Bíblia, confere por favor. 3:3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? A minha pergunta para mim mesmo e para você se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, não tem como Deus andar com a gente. Não, Deus está comigo. E você está com Deus? Você está alinhado com a palavra de Deus? Os princípios de Deus fazem parte da sua vida? Porque se você e Deus não forem um, a coisa não funciona. Deus está disposto a querer andar conosco. A pergunta é se nós estamos dispostos a querer andar com Deus. Porque não dá para andar 2 juntos se um não concordar com o outro. Por isso que muitas famílias estão se destruindo, porque marido quer ter a vida dele, mulher quer ter a vida dele, como se fossem solteiros.
Mas depois que você casou, você não é mais solteiro. Agora você é casado. Agora você está dentro de uma nova instituição chamada família. E para que essa instituição funcione, tem coisas que você tem que ceder. Ah, cedeu, não vou ceder não. Então, se você não tiver acordo com a sua esposa e a sua esposa não tiver acordo com você, que família é essa que você está construindo? Se nós também não estivermos dispostos a andar em acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, que relacionamento é esse que nós estamos estabelecendo? Religiosidade. E é o que nós mais vamos ver nesses dias. Todo mundo fala de Deus. Quero ver quem é que anda com Deus de verdade. Esse é que é o segredo do negócio. E encaminhando esse negócio para o fim. Isso tem um nome na Bíblia, andar junto com Deus. Você quer ver? Efésios capítulo 4. Para andar junto, enquanto você abre o Efésios 4, eu vou falando aqui. Para andar junto, tem que ter esforço das nossas partes. Nós fizemos um casamento no sábado aqui, e eu estava falando isso no casamento. Casamento, como tantas outras coisas, do ponto de vista de Deus, é aliança. E aliança é sempre o mais forte se alia com o mais fraco. É sempre assim. Ou o mais fraco se alia com o mais forte. Por que Deus criou alianças? Para o homem não se autodestruir. Porque se Deus não tivesse criado alianças com o homem já tinha sido destruído todinho. Então a ideia é assim, na aliança, o mais forte ajuda o mais fraco. Senão não precisava de aliança. E o casamento é uma aliança. A gente pensa que os homens é que são fortes. Tá bom. Você que pensa. Pega uma gripinha. Ai, que dor. Ai, já não posso trabalhar. E lá vai a mulher, coitado, se fosse ter um filho então. Então tem coisas que o homem faz que ele é muito forte a benefício da família. Tem coisas que a mulher faz que o homem nenhum faz. E se ela não estiver ali para fazer, aquela família vai afundar. Mas como a gente tem aliança, o mais forte está sempre ajudando o mais fraco. E nós temos aliança com Deus. E toda aliança tem esforço. Esforço, eu defino assim, é algo que você não está acostumado a fazer. Senão não é esforço. Esforço é algo que você não está acostumado a fazer, mas você decide fazer para um benefício muito grande que você não está tendo. Então olha o Efésios capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo ensina aqui para nós no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, com letra maiúscula, no vínculo da paz. O Espírito Santo tem um alvo muito grande com a gente. Ele não veio só para distribuir manifestações, para falar em línguas. O Espírito Santo tem uma tarefa que precisa ser executada, mas se você não estiver disposto a se esforçar, não vai dar para fazer. É unidade. O Espírito Santo está se esforçando para que a gente entenda a prática da unidade. E ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. O Espírito Santo é um espírito de unidade, não é de união. Por favor, ouça o que eu estou falando para você, porque nós vamos ver um monte de igrejas se unindo, virando união religiosa, blocos religiosos, religiões ecumênicas, fazendo uma grande bloco global. Eu vou falar alguns nomes aqui para você, que eu já venho pregando há algum tempo. Missão integral. É união, não é unidade. Porque vale tudo lá dentro. Ecumenismo, vale tudo lá dentro. Casa comum, preguei aqui, Abraham Family House, você vai ouvir falar isso todo o tempo. Make friends, tudo união. Educação global, o Papa está aí pregando a educação global. Religião ecológica. Pacto global, 14 de maio vai ser assinado o pacto global de todos os líderes espirituais e as instituições maiores do mundo, inclusive a ONU,
Igrejas vão estar lá. Isso vai acontecer debaixo das nossas barbas, esse ano. A pergunta é: qual vai ser o seu posicionamento e qual vai ser o meu? Eu falo para os irmãos, quando nós começamos o ministério, nós começamos nas nossas casas. Se precisar voltar para as nossas casas, para preservar a unidade do Espírito, para mim não tem problema nenhum. Nós não estamos atrás de pessoas, de multidões, nós estamos atrás de salvação de pessoas e comunhão com Deus. É esse tipo de foco que nós não podemos perder. Agora, aí vem a pergunta clássica: e qual é a unidade do Espírito? Então leia o versículo 4, o 5 e o 6, e você tem o seu foco, para você não sair fora do foco, tá bom? Há somente um corpo. Cristo não tem dois corpos, ele não é prostituta, Cristo não vai casar com uma prostituta, ele vai casar com uma mulher pura, a igreja é a noiva dele, ele não vai casar com prostituta. Uma igreja inclusiva, pode entrar todo mundo, cada um tem a sua fé, é importante que você saiba que Deus existe, que Deus é amor, e vai entrando, e não precisa mudar de vida nenhuma. Tá bom, vai lá, vai entrando nisso. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Se há um só Senhor, só tem uma pessoa que tem autoridade. Senhor é autoridade. Só tem uma pessoa que tem autoridade para mandar na nossa vida. Há uma só fé, a fé na palavra de Deus. Não tem outras palavras. Há um só batismo. Então, há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Então, sabe o que as pessoas fazem? Essas missões, esses grupos, eles pinçam versículos e vão fazer confusão na cabeça das pessoas que não tiveram tempo para estudar a palavra de Deus. E é isso que você vai assistir nesses dias na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Netflix. É tudo isso aí que nós vamos... Tudo plano diabólico para destruir a igreja do Senhor Jesus. A chamada é para unidade e não para união. Unidade de fé, unidade é um, união é mais que um. Por isso, quando você olha o Efésios 4, é tudo um. Nós não temos mais que um Senhor, nós não somos mais do que um corpo, nós não temos mais do que uma fé. E os nossos princípios de fé são os princípios do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Nós vamos andar em cima disso. O que está fora disso não pertence à nossa vida. Por isso, o mundo vai se destruir. Não tem essa que o mundo não vai acabar, que vai chegar um momento que todo mundo vai viver feliz. Não existe isso, gente. O mundo vai acabar. Mas Deus está tentando salvar as pessoas do mundo, como fez com a arca de Noé, como fez com Sodoma e Gomorra. Sempre há um remanescente que se posiciona pelo reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, não abra mão. Nós aprendemos aqui desde os jovens e dos adolescentes e das crianças, princípios de Deus são inegociáveis. O dia que você negociar um princípio de Deus, você vai morrer. Não caia nessa armadilha, em nome de Jesus. Nós vamos nos preparar para a ceia.